Semana passada eu falei de alguns exercícios que eu estou fazendo para me preparar para a minha cirurgia de lipoaspiração e eu percebi que vocês ficaram com muitas dúvidas em relação a que diferença tem desses exercícios para outros exercícios que a gente faz na academia, quais são os benefícios, adicionais que eles trazem. Quem mais pode fazer? É só quem vai fazer lipoaspiração, quem vai se preparar para uma cirurgia de abdominoplastia também precisa fazer. E realmente por que eles são muito importantes até para você otimizar o resultado da sua cirurgia, fazendo antes e também depois no pós-operatório mais tardio. Então, se você tem interesse nesse assunto, vai fazer cirurgia de lipoaspiração, abdominoplastia, não deixe de assistir. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP. Eu sou Juliana Oliveira, sou fisioterapeuta e nutricionista e o tema do vídeo de hoje então será os exercícios que são importantes para se fazer antes da cirurgia de lipoaspiração, de abdominoplastia, para você que quer facilitar o seu processo ali no pós-operatório imediato e também otimizar os resultados da sua cirurgia. Então, se você também conhece alguém que vai fazer esse tipo de cirurgia, não deixa de compartilhar esse vídeo com essa pessoa, porque com certeza vai ajudar. Bom, então para a gente entender o que é a diferença entre o exercício, que eu falo para vocês, que é um exercício de baixa pressão abdominal, para os exercícios que a gente está acostumado a fazer na academia, como por exemplo os exercícios abdominais, que é o mais comum quando a gente pensa em fortalecer o abdômen. A gente já pensa logo naqueles exercícios onde a gente fica fazendo ali a flexão do tronco, ou a aproximação das pernas ali do tronco. Por que os exercícios que eu estava fazendo no vídeo anterior são diferentes? O que eles vão trabalhar? Na verdade, gente, esses exercícios, eles não vão só ajudar na ativação do abdômen, mas também vão trabalhar uma melhora da postura, uma melhora do reequilíbrio muscular entre as cadeias posterior e cadeia anterior. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Por exemplo, essa paciente, essa pessoa, ela já tem normalmente um padrão em flexão. Vocês podem ver ali, por exemplo, os ombros são rodados internamente, a coluna lombar ela faz uma curvatura maior, uma hiperlordose lombar, fazendo também ali um aumento ali da cifose torácica. O abdômen dela fica um pouco mais projetado para frente, ele fica menos ativado. Esse é um padrão muito comum da gente encontrar na maioria das pessoas, porque hoje todo mundo trabalha aqui encurvado. Então a tendência é que a gente realmente ande mais encurvada, a gente já tenha esse padrão. E o que acontece depois que a gente faz uma cirurgia de lipoaspiração ou uma cirurgia de abdominoplastia? Nós vamos passar por um processo de cicatrização. No caso da abdominoplastia, você ainda precisa andar ali depois no pós-operatório durante 15 até 20 dias encurvada por conta do processo cicatricial que acontece ali na região da crista ilíaca, na região da sua pelve. Então, o que tende a acontecer? A gente só reforça ainda mais esse padrão de flexão. Nesse período de cicatrização, a gente tem ainda a formação de um tecido cicatricial. Esse tecido cicatricial, ele tem características de ser mais rígido mesmo. Então, é muito comum, por exemplo, os pacientes no pós-operatório falarem que ao fazer a extensão do tronco, ao fazer esse movimento para trás, sentem uma força muito grande ali puxando o abdômen para baixo, e inclusive ficam com medo de fazer esse tipo de movimento porque sentem repuxar. E aí o que eles fazem? Voltam para a posição onde é mais confortável, onde eles não sentem incômodo. Só reforça ainda mais esse padrão. E associado ainda ao uso de cintas e outros acessórios. Então você tem ali a cinta, comprimindo o seu abdômen. Durante o processo do pós-operatório todo, você vai ficar às vezes 3 meses usando ali a cinta. Porém, quando você chegar lá na frente, na hora de retirar essa cinta, o seu abdômen ele está ainda mais enfraquecido. Por que são importantes esses exercícios antes da sua cirurgia? Ativando melhor o seu abdômen, gente, o abdômen ele é o estabilizador do movimento para tudo que a gente vai fazer. Então, na hora que você vai levantar, quem que tem que estar ativado? O abdômen. Na hora que você vai sentar, quem que tem que estar ativado? O abdômen. Na hora que você vai deitar na cama, abdômen. Toda essa
cinturão abdominal tem que estar ativado, para que a gente consiga fazer esses movimentos sem doer demais, sem sentir muito desconforto. Tem pessoas que sentem uma dor absurda no pós-operatório, muitas vezes porque fez ali a cirurgia, né, no abdômen, fez a abdominoplastia, fez a lipoaspiração e na hora de fazer esses movimentos não tem uma boa ativação abdominal, joga toda a responsabilidade, por exemplo, dessa força para a região lombar, para a região das costas, a torácica, começa a ter muita dor nas costas depois da cirurgia, ou até mesmo sente muita dor na região, porque o abdômen ali, ele tá solto, ele não está ativado para poder estabilizar o movimento melhor e você conseguir fazer esses movimentos com menos dor, entendem? Então, isso faz toda a diferença no pós-operatório imediato. E além do que, quando você aprende a fazer realmente uma boa ativação abdominal, mesmo que você esteja usando cinta, usando talas, né, acessórios no pós-operatório, você consegue fazer essa ativação por baixo ali da cinta. E aí você não vai passar 3 meses usando a cinta apenas como o estabilizador, deixando o seu abdômen completamente inativo ali de baixo. Para quando você tirar a cinta, você ter trabalhado o seu abdômen, para você não ver essa diferença tão grande, né? Essa perda de tônus abdominal tão grande. Então, por isso que é importante durante todo o seu processo de pós-cirúrgico, você estar com o seu abdômen ativado mesmo debaixo ali da cinta. E aí agora, se você não pensa em fazer uma boa ativação do seu abdômen e quebrar esse padrão postural que você está nele, a tendência é que vai passando o tempo, isso só tende a piorar, né? Só tende a deixar o seu abdômen cada vez menos ativado. E você volta, por exemplo, para fazer atividade física na academia e fala, agora eu tenho que fortalecer o meu abdômen. Aí você vai fortalecer o abdômen como? Fazendo exercícios abdominais, que vão trabalhar força, como eu já expliquei aqui no outro vídeo, né, que eu falo sobre essa diferença entre força e tônus muscular, e não trabalha ativação muscular eficiente com uma melhora da postura para haver essa quebra mesmo desse padrão em flexão, para que você realmente melhore, né? Você veja ali o seu abdômen realmente ativado, você veja que ele está mais reto e a postura como um todo melhore. Então, gente, por isso que esses exercícios que eu falei são diferentes. Eu vou mostrar para vocês agora como que é um exercício, por exemplo, que você pode fazer aí na sua casa mesmo para poder sentir e ativar o seu abdômen. Agora eu vou mostrar para vocês a contração abdominal. A gente tem que entender que o braço ele tem um papel muito importante quando a gente quer contrair o abdômen. Então, para a gente conseguir fazer essa boa contração, o braço ele tem que estar ativado. Então, para ativar o braço, o que você vai fazer? Você vai empurrar a sua mão contra o chão. Então, você vai fazer o movimento, cuidado para na hora de fazer isso aqui, você não compensar e fazer exatamente levantar, tirar as costas do chão, ou também fazer o movimento fechando os ombros. Isso não pode gerar essa tensão aqui. Isso às vezes pode acontecer, então preste atenção para ver se você não está fazendo isso. Os ombros eles ficam relaxados, o braço apoiado, a mão toda apoiada no chão, e aí você vai fazer o movimento empurrando a mão contra o chão. Então, a mesma postura, pernas dobradas. Nós vamos também associar agora a respiração com o alinhamento, né, com esse crescimento e a contração do braço. Isso vai fazer com que você tenha muito mais facilidade para contrair o seu abdômen de uma maneira mais eficaz. Então, vamos lá, Vanessa. Inspirou, expira. Inspirou, expira, pausou a respiração, pensa na cordinha te puxando lá para cima e ativa o braço. Olha, veja a contração do abdômen dela, você não precisa nem pensar em contrair o abdômen, você já vai contrair só de fazer esse passo. Inspirou, expira. Inspirou, expira.
Pausou a respiração, pensa na cordinha te puxando lá pra cima e ativa braço. Isso, perfeito. Inspirou, expira. Esse é o movimento de contração abdominal, onde você não precisa ficar tão preocupado em contrair o abdômen, mas sim de estar na correta posição e pensando nesse alongamento e ativação do braço. Esse é apenas um exercício introdutório para você entender como é que é a ativação abdominal, como é que é a questão da postura, né? O que a gente tem que pensar. E depois nós vamos evoluindo para vários outros exercícios, fazendo rotação de tronco, dissociando movimentos, porque isso tudo é muito importante. A gente tem que estar com o abdômen ativo em todos esses movimentos. Se você gostou, tem interesse nisso, né? Quer entender mais sobre esses exercícios, quer evoluir um pouquinho mais, deixa aqui um comentário nesse vídeo que nós vamos entrar em contato para você fazer uma aula e entender melhor como que é a dinâmica desses exercícios, né? Como que você pode fazer, quais são outros movimentos que você vai fazer para poder se preparar melhor para a sua cirurgia, certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Tenham entendido melhor o porquê da importância desses exercícios antes da cirurgia e também depois, né? Para que você consiga melhores resultados. E se ficou ainda alguma dúvida, também não deixe de perguntar aqui, certo? A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo, até lá!